Bora lá, meu povo, corrigindo os exercícios de área, questões de 10 a 14. A área de um retângulo é 40 centímetros quadrados. E sua base excede em 6 centímetros a sua altura. Determine a altura do retângulo. Então, o que ele está perguntando é o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte. A altura vale H e a base é a altura excedida em 6. Porque ele fala que a base excede a altura em 6. Como é que é a área mesmo de retângulo? Base vezes a altura resulta na área. H ao quadrado mais 6H menos 40 igual a zero. E essa é a equação de segundo grau que a gente tem que resolver. Você vai resolver essa equação da forma como você quiser. Eu vou fazer por soma e produto. A soma das raízes é menos b sobre a, portanto, a soma das raízes é menos 6, e o produto é c sobre a, portanto, o produto é menos 40. Os valores de h que satisfazem a soma ser menos 6 e o produto menos 40 são 4 e o menos 10. 4 somado ao menos 10 dá menos 6, e 4 vezes o menos 10 dá menos 40. Como a altura não pode ser negativa, o menos 10 foi embora, e, portanto, a minha altura é 4 centímetros, e está resolvida a questão número 10. Número 11. A base de um retângulo é o dobro da sua altura. Determine suas dimensões, sendo 72 centímetros quadrados a área. Então, a altura é H e a base é o dobro dela. Portanto, base vezes a altura resulta em 72. Portanto, 2H ao quadrado é 72. H ao quadrado é 36, que é 72 dividido por 2. Como a altura é um sujeito positivo, eu vou considerar só o valor positivo dessa raiz quadrada, que é 6. Como consequência natural, a base, que vale o dobro da altura, mede 12 centímetros. Questão 12. O perímetro de um retângulo é 42. E a base mede 5 centímetros a mais do que a altura. Calcule a área do retângulo. Então, só para aqueles que não lembram, vou fazer aqui rapidamente a minha estrutura. Ele fala que a base mede 5 a mais do que a altura. Então, se eu chamo a altura de x, a base vai ser x mais 5. E o perímetro é 42. Ou seja, 1, 2, 3, 4x mais 5 com 5, 10, tem que resultar em 42. Portanto, 4x, 42 menos 10 dá 32. E aí eu descubro que a altura desse retângulo é 8 centímetros. Isso implica que a base mede 13 centímetros e, como consequência disso, a área mede base vezes altura, 8 vezes 13, 104 centímetros quadrados. Questão 13. Se aumentarmos em 3 centímetros os lados de um quadrado, sua área aumentará em 261 centímetros quadrados. Quanto mede cada lado do quadrado?
Então, qual é a lógica nessa questão? Você tem um quadrado que você não sabe qual é a medida do lado, mas você sabe que eles todos são iguais por se tratar de um quadrado. Aí ele está dizendo que vai aumentar em 3 centímetros os lados desse quadrado. Ou seja, ele vai aumentar em 3 centímetros aqui e vai aumentar em 3 centímetros aqui. Qual o significado disso em termos práticos? Esses 3 centímetros que ele aumentou em cada lado vão fazer com que eu tenha uma nova estrutura, aqui 3 centímetros e aqui 3 centímetros, de tal maneira que essa área em que ela foi aumentada vale 261 centímetros quadrados. Então, é isso que a questão está me dizendo. Pois bem, vamos aos fatos. Essa área que está aqui, esse Lzinho que está aqui, eu espero que todo mundo concorde que eu posso dividir aqui e aqui, por exemplo. Esse cara é x, então esse retângulo mede de área 3x. Aqui também é x, então esse retângulo de baixo também mede 3x. E aqui eu tenho 3, que é o mesmo tamanho daqui de baixo, e 3. Então esse quadradinho tem área 9. Isso vai ter que resultar em 261, que é o aumento da área. Aqui eu vou ter 6x, e do outro lado, 261 menos 9, 252. Que, para finalizar, é só dividir por 6, obtendo que o lado do quadrado original mede 42 centímetros. E a última de hoje diz assim: qual é o aumento percentual na área de um retângulo quando sua base é aumentada em 30% e sua altura é em 40%? Então, eu sei que a área inicial é uma base vezes uma altura. O que vai acontecer para eu chegar à área final? A base é aumentada em 30%. Então, a base, que era B, vai ser aumentada em 30% dela. Fazendo conta aqui, eu vou chegar a 1,3 B. Então, se a base foi aumentada em 30%, ela passou a valer 1,3 vezes o que ela valia antes. E a altura vai ser aumentada em 40%. Ou seja, eu tenho a altura, vou aumentar 40% dessa altura, e fazendo conta, vou descobrir que a nova altura é 1,4 vezes a altura antiga. Fazendo conta de multiplicar 1,3 por 1,4, a gente vai descobrir que a nova área é 1,82 vezes B vezes H. Ou seja, a nova área é 1,82 vezes a área inicial. Ou seja, ela é uma área inicial mais 0,82 da área inicial, o que significa um aumento de 82% na área do retângulo. Então, basicamente, essa é a ideia do que a gente precisa fazer nessa questão 14. Beleza, povo? Então, até a próxima. Tchau, tchau para todo mundo.